Então vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Graças a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, a Igreja de Jesus tem cumprido com muita dificuldade, por baixo de perseguições. Ela tem exercido o seu papel de anunciar, de pregar a palavra de Deus, no período de muito engano, cercado por muito engano, muitas dificuldades, muitas perseguições, mas está se cumprindo o que Jesus falou: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então isto está acontecendo, e nós sabemos que não é um dos problemas da igreja, porque quando queremos ouvir uma palavra de acordo com a Bíblia, um tema, você vai no YouTube e aquele tema ele é anunciado por pregadores, grandes pregadores e pequenos pregadores. E, logicamente, existem alguns que deturpam a mensagem do Evangelho, tentam deturpar. Mas existem aqueles que estão anunciando a palavra como deve ser anunciada. Temos que ouvir a palavra de Deus, não é o nosso problema. Até porque nós temos esse privilégio de termos acesso à palavra do Senhor, podemos ler, podemos ouvir e ser edificados. Mas um dos grandes problemas da igreja consiste em ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Jesus ele tinha uma grande preocupação para com seus discípulos. O Sermão do Monte, ele se preocupou muito em instruir os seus seguidores como deveriam andar de uma forma ética, condizente com os princípios estabelecidos por Deus. Então ele trabalhou muito com os seus discípulos, dizendo como deveriam agir, como deveriam se portar, como deveriam realmente mostrar a diferença no mundo em que estavam vivendo. Seguidores de Cristo, vivendo aquilo que ele estava ensinando para ser vivido na prática, no meio da sociedade. E quando ele disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, ele quis mostrar que nós devemos fazer diferença no meio de um mundo corrompido, um mundo em trevas, mas nós devemos ser a diferença. Eu me recordo agora a igreja de Tessalônica, onde isso aconteceu na vida de muitos irmãos ali naquela igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 1, o primeiro versículo diz aqui Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, primeiro versículo, Paulo, Silvano e Timóteo, para a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Paulo começa aqui agradecendo por aquela igreja, dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Estima a fé operante da igreja de Tessalônica,
da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor e esperança faziam parte da vivência daquela igreja em Tessalônica. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque produziram fruto de eleitos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, não somente a palavra, mas a ação do Espírito Santo em poder. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Eu estava ouvindo um certo teólogo, o pastor Hernandes Dias, grande homem de Deus, e ele fez uma pergunta: por que imitadores deles e do Senhor? Por que não vem investido? Imitadores do Senhor e deles. E ele chegou à conclusão da seguinte forma, quando ele disse: é porque o mundo precisa ver em nós Deus. O mundo precisa ver em nós que Cristo vive em nós. Por isso que vem nesta ordem aqui: imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, por meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo, exemplo, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, essa igreja mostrava a diferença, era até uma igreja exemplar. E muitos estavam olhando para aquele povo, vendo uma diferença, como o sal da terra e como luz do mundo. E o versículo 8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então veja que uma igreja exercendo o seu papel de sal da terra, exercendo o seu papel de luz do mundo. Eu queria fazer algumas considerações nesta noite acerca do sal e acerca da luz. E quando nós pensamos na questão do sal, ele tem uma finalidade muito importante de preservar, de conservar. Quando não tínhamos geladeira, era usado muito sal para conservar alimentos, para poder se utilizar no outro dia. Hoje ainda se pode usar, mas a função do sal é isso: é conservar, é preservar, manter intacto por determinado tempo. E quando Jesus disse: vocês são o sal da terra, é justamente mostrando que nós, como cristãos, nós estamos aqui para preservar, para conservar os princípios bíblicos. Aquilo que a palavra ensina. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, irmão, neste mundo que estamos vivendo, nós sabemos que a mensagem mundana, ela é totalmente contrária à mensagem da palavra de Deus. Aquilo que está certo na vida continua sendo certo, aquilo que está errado continua sendo errado. Mas a igreja está aqui nesta terra para mostrar os princípios de Deus, dos princípios bíblicos. Eu não abro mão. Você pode trazer uma mensagem diferente, você pode não concordar com aquilo que eu falo, mas aquilo que a Bíblia diz é o que está certo. Por isso, nós como igreja, muitas vezes incomodamos, porque queremos levar uma mensagem diferente, queremos levar uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de justiça. E é por isso que muitas vezes nós, como sal da terra, incomodamos, porque nós não abrimos mão daquilo que a palavra de Deus ensina, que são ensinamentos do Criador do universo.
É a palavra que não volta vazia. É a palavra que produz novo nascimento. É a palavra que produz santificação. É a palavra que transforma corações. Então nós não abrimos mão e nós levamos esta bandeira. Não defendemos a Bíblia porque ela se defende, mas anunciamos aquilo que Deus nos ensinou. As palavras de Jesus, as palavras de Deus Pai, através da ação do Espírito Santo. Então, o sal tem esta função. Quero considerar também algo interessante. O sal produz sede. Quando você toma um açaí com jabá, o charque, eu geralmente não tomo açaí, eu como açaí, a farinha. Depois dá uma sede, Deus. Quando você come um churrasquinho bem salgado, aí vem aquela Coca-Cola, né, Diego? Para matar aquela sede. Meus irmãos, o sal produz isto. E nós observamos que quando os apóstolos estavam pregando, lá em Atos 2:37, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo agiu sobrenaturalmente, de uma forma sobrenatural, interpretando as línguas dos povos, cada um ouvia na sua própria língua, os servos iam engrandecendo a Deus, e alguns ficaram espantados, outros zombavam, e a Bíblia diz que Pedro tomou a palavra, e Pedro começou a pregar e anunciar esta palavra. E o que me chama a atenção nesse contexto histórico, nessa história de Atos dos Apóstolos, é que a Bíblia diz que no final da pregação de Pedro, no versículo 37 do capítulo 2 de Atos, eles perguntaram: o que faremos, irmãos? O que faremos, irmãos? Estavam sedentos. E Pedro disse: arrependei-vos, convertei-vos. Você recebeu o dom do Espírito Santo. Ele disse: olha, você tem que se arrepender, se converter, tem que ver a Jesus. Mas a pergunta: o que faremos, irmãos? Então o sal deve produzir sede. O carcereiro também, lá de Atos capítulo 16, versículo 31, a Bíblia mostra que Paulo e Silas cantavam na prisão, e houve ali um terremoto, algo maravilhoso aconteceu, e as portas do cárcere foram abertas. Os presos estavam soltos ali, e aquele homem já ia se matar, e Paulo bradou em alta voz: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. E aquele homem disse: o que farei para ser salvo? E Paulo disse: creio, Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. O que farei para ser salvo? A palavra que produz sede. Jesus Cristo, em João capítulo 7, versículo 37, ele diz que no último dia da festa, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Se alguém tem sede, venha a mim. Meus irmãos, isto é o que a palavra de Deus nos diz. O sal, ele deve produzir sede. Vamos lá para Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala como deve ser a nossa palavra. Colossenses capítulo 4, o versículo 6 diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como dever responder a cada um. Então a nossa palavra deve ser uma palavra agradável, temperada com sal, para saber responder a cada um. Evangelismo, queridos, é nós sabemos como vamos abordar a pessoa. Recordo-me neste momento de uma certa vez lá em Quatro Bocas, no interior do Pará. Eu tinha uma senhora que tinha fama de colocar servos de Deus para correr. Ela tinha a sua religião, as suas convicções. E eu me lembro que uma vez eu vou lá na casa dela.
A filha dela assistia conosco lá na igreja. E uma irmã disse: pastor, você vai lá? Digo: eu vou. E quando cheguei lá, ela me olhou desconfiada e eu não fui logo falando do evangelho, não. Eu sei que você é mãe da nossa irmã, você vai fazer uma visita. E a gente começou a conversar. E sabe, queridos, ela começou a tocar no assunto sobre música. Falou de Nelson Gonçalves, tá? Falou de Orlando Silva. E eu, como ex-celesteiro, eu disse: realmente, Orlando Silva tinha uma voz bonita, né? E ele realmente cantava bem. Mas tem um outro cantor que cantava na minha volta do Boêmio. Eu disse: eu sei quem é, não é? E nós começamos a conversar sobre música. E sabe, irmãos, o evangelismo, ele é muito prático. Jesus chegou para aquela mulher samaritana e usou a água para dizer que ele é a água da vida. E dentro daquela conversa, disse: olha, tem um cantor que ele canta igual o Nelson Gonçalves. Não é muito, mas tem uma voz grossa. Quem é, pastor? Luiz Carvalho. É mesmo? É. Tem alguns hinos que são bonitos dele. Ah, você quer ouvir? Eu tenho uma curiosidade. Ou eu vou lhe dar uma fita cassete. Era fita cassete. E eu consegui aquela fita, levei para ela, e ela agradeceu. E depois a filha desse pastor, a mãe estava ouvindo o dia todo aqueles hinos. Que bom, que bênção. Aí eu pude ter uma entrada e chegar lá e conversar com ela sobre o Evangelho, sempre de leve, levando aos poucos. Sempre que eu saí de Quatro Bocas, ela não tinha se convertido. Mas depois de alguns meses, recebi a notícia. A dona Giseuda, agora é irmã Giseuda, ela entregou a vida a Jesus. Estou entendendo, irmãos? A palavra liberada do sal produz sede. Você pode não ter resultado imediato, mas continua semeando essa palavra. Nós somos semeadores, como temos aprendido. Produz sede o sal. Ele conserva, ele produz sede. Uma outra consideração acerca do sal que eu queria compartilhar com os irmãos é que o sal, quando está em ação, ele é invisível. Lembro-me quando estava em Quatro Bocas, sempre Quatro Bocas, no primeiro ministério. Lá eu fazia minha comida, lavava minha roupa, passava minha roupa, limpava a casa. Eu estava só, eu estava solteiro. E eu lembro que eu fazia, uma das coisas que eu gostava de fazer, fazia feijão, né? Charque, mas eu gostava de fazer um cozidão, aquele caldo. E sabe que o cozidão tem que ter o sal, né? Senão não tem graça. Mas eu não conseguia enxergar o sal, eu estava no meio da água. Ele estava ali em ação, ele estava fazendo a sua parte, mas eu não conseguia enxergar o sal. Jesus diz lá em Mateus 4,19 que nós somos pescadores de homens. Um pescador, quando ele vai pescar, ele não chega fazendo barulho nem alarido. Ele chega silenciosamente, ele joga o anzol e fica aguardando pacientemente o peixe morder, aí ele esquecer de pescar. Para o peixe, o pescador está invisível. E pensando nisso, irmãos, a Bíblia diz que quando nós fazemos a obra de Deus, a glória, a honra é sempre de Deus. João 3,30, João Batista expressou esta verdade: convém que ele cresça e eu diminua. Por isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, fazemos o trabalho de Deus não para aparecer, fazemos o trabalho de Deus não para divulgar o nosso ser, mas fazemos o trabalho de Deus para glorificar o nome do Senhor.
A obra é do Senhor, o trabalho é de Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia. Meus irmãos, ele age, mas invisível. É assim que Deus quer ser glorificado. Então o salmo conserva, produz sede, é invisível. Três características do salmo. Voltando para o nosso texto, amados irmãos, de Mateus capítulo 5, o versículo 3. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, o sabor. O sal quando se torna insípido, ele perde o seu sabor. Para nada mais presta. O sal perde o seu valor. Se não para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, ele perde o seu lugar. Meus irmãos, uma outra coisa, o sal tem que ser na medida certa. Uma comida com pouco sal fica insossa, muito sal fica salgada. Isso me traz à mente um outro texto da palavra de Deus, que nós observamos lá em Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo 22, versículo 29, você vê que Jesus era sempre perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, estavam ali constantemente testando, porque só queriam encontrar falha em Jesus, uma forma de acusá-lo, uma forma de condená-lo. Eles tinham essa sede de perseguir Jesus. E Jesus disse aqui, para os saduceus, para os fariseus, para todos os opositores, respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele diz: vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Meus irmãos, os extremos nos levam a errarmos. Uma pessoa que se pega somente à experiência, ao poder de Deus, a revelações, profetas, profetisas, aquilo que Deus falou, vai se tornar um fanático, baseado só em sonhos, sem ter respaldo bíblico, vai errar. Uma pessoa que só se apega às Escrituras, mas ignora também a ação do Espírito Santo, vai se tornar um cético. Estão entendendo? Então essa pessoa, a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Os fariseus, tá? Saduceus e escribas eram pessoas que eram apegadas à lei, às Escrituras, aos Escritos, mas ignoravam a ação de Deus. Por isso que Paulo diz: a nossa palavra não chegou somente em palavras, mas também a ação do Espírito Santo. Então é necessário que nós venhamos coadunar as Escrituras com a ação do Espírito Santo. Tem que haver uma consonância em relação a isto, queridos. Eu sei que nós zelamos muito pelas Escrituras, porque tem surgido muitas heresias. Muitas coisas estão surgindo que tentam afastar as pessoas de Cristo. Mas não podemos, queridos, também deixar de observar que Deus é soberano. Ele age como Ele quer, na hora que Ele quer. Ele não mudou, Ele está aqui no nosso meio. Os anjos do Senhor estão aqui no nosso meio, não tenho a menor dúvida. Ele opera. Tem um sonho que eu já contei com os irmãos várias vezes aqui na igreja, da porta de vidro. Vocês nunca vão esquecer. O sonho da porta de vidro. Quando eu sonhei que ia trabalhar na igreja com porta de vidro, eu não vim pensando nisso não, queridos. Nem se cumpriu. E eu digo, sem medo de errar, para mim aquilo foi uma revelação também. A irmã Rosa teve um sonho parecido, né, que o pastor vai com a gente. Aconteceu com uma revelação também. Temos a revelação das Escrituras? Temos.
Da criação, sim. De Jesus, sim. Mas Deus pode fazer algo da pessoa natural, se ele quiser. Não se deve colocar como uma doutrina. Mas são acontecimentos que Deus pode se manifestar. Se não traz prejuízo, se aconteceu, se cumpriu, foi uma revelação de Deus, sim. O cético diria: ah, pastor, talvez foi uma coincidência. Por onde eu andar, queridos, eu vou sempre testemunhar a conversão de minha mãe. Eu lembro que na semana eu estava próximo de vir ao seminário. A semana que antecedia o último final de semana que eu estaria na igreja, eu lembro que numa segunda-feira eu senti o desejo de preparar uma mensagem. Eu não estava escalado para pregar, nada, mas esse seria o meu último final de semana na igreja, e no outro sábado eu estaria aqui em São Luís, viria para o seminário. E eu do nada tinha desejo de preparar uma mensagem na segunda. Eu disse: vou preparar, mas não sei onde é que eu vou pregar. E eu peguei um texto de Mateus, e ali eu trabalhei em cima daquele texto. A minha mãe, muito religiosa, toda noite ela se pegava com vários santos. Mas quando foi na quarta-feira, da segunda-feira, eu comecei a preparar a mensagem. Na quarta-feira, mãe, ela disse: hoje eu não vou rezar para nenhum santo. Ela disse: Senhor, me mostra o caminho, me mostra a verdade. E ela dormiu. E ela sonhou, depois ela me contou esse sonho, que ela via no sonho um homem de branco, e aquele homem dizendo: vem para cá, aqui está a verdade. E ela acordou em prantos, chorando, sem entender direito, mas ela guardou isto. Finalmente chegou o domingo. Lembro que o pastor Werner chamou o Samuel Paulino, o pastor Samuel Paulino, que veio comigo para o seminário também. E o pastor Werner disse: Samuel, a pessoa que ia pregar hoje à noite não vai poder vir, não tem como trazer a mensagem. Ele disse: ah, pastor, não dá não, porque eu não estou assim, não me preparei, né? E o pastor Werner virou para mim: e você, honesto? Eu posso. E sabe, irmãos, antes de começar o culto, já à noite, quando eu observei minha mãe chegando, entrando na igreja, e eu fiquei espantado: meu Deus, a mamãe está aqui. E eu disse para o Charles, dirigente do culto, um jovem: só eu, menino, eu vou pregar para você e fazer o convite. Eu não queria influenciar na decisão de minha mãe. Não queria que ela viesse porque eu sou filho dela, nada disso. E a mensagem que eu preguei naquela noite, eu me lembro até hoje, quando eu comecei na introdução, de você está aqui nesta noite, porque você recebeu o convite do passado. E hoje você é um crente, se converteu. Outra vez você recebeu o convite durante a semana, e hoje você está aqui. Mas você poderia dizer: ninguém me convidou. Eu digo: quem sabe Deus não te convidou. E a mãe se lembrou do sonho. Jesus: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Jairo fez o convite, e Deus fez a obra. Deus fez a obra. Não foi obra de Onésimo, mas foi uma ação soberana de Deus, usando sim o sonho, usando a palavra, e ele foi glorificado. Estão entendendo, queridos? Eu compartilho isso porque eu vivenciei isso na prática. Eu vi. Claro que não vou tornar isso uma doutrina. Temos que ser que nem os cristãos de Bereia, observar, examinar as escrituras, não sair da palavra. Então foi algo que aconteceu, que houve harmonia com a palavra de Deus, não trouxe prejuízo. Errais quando conheceis as escrituras, nem o poder de Deus. Então, amados irmãos, o sal tem que ser na dose certa. Não sem sal e não muito sal. Eu queria ainda pensar agora, neste momento, que estão como luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E pensando na questão da luz do mundo, da luz em si,
Nós sabemos que a luz não tem preconceito. A luz, ela vai iluminar tanto uma criança como um criminoso, o gordo como o magro, o alto, o baixo, o rico, o pobre. Um belo jardim, uma poça de lama, ela é para todos. Em Mateus 5,45 diz que Deus vai nascer o sol sobre todos, maus e bons, justos e injustos, a luz do sol. Então, irmãos, a luz não tem preconceito. É por isso que nós sabemos que a ordem de Deus é que ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A Bíblia manda nós pregarmos o Evangelho para toda criatura. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos cheguem ao arrependimento. Então, este Evangelho tem que se pregar para todo mundo, indistintamente. Não há preconceito. Esta palavra tem que ser para todos. Lá no céu, quando o Cordeiro estava sendo adorado, disseram: digno és de abrir o livro, porque com teu sangue compraste povo de várias línguas, tribos e nações. Apocalipse 5,9 está escrito isto. Meus irmãos, a luz é para todos. Nós sabemos que Deus é soberano, Deus sabe quem são os escolhidos, quem são os eleitos, mas nós não sabemos, e a nossa função é pregar a palavra de Deus, anunciar a tempo e fora de tempo. Eu fico imaginando o que é que Pedro fala através da nossa eleição. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 Pedro, capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele diz no versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É o que ele fala aqui. Deus conhece os salvos. Deus sabe que dá uma vida. Ele é soberano, Ele é Senhor. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Meus irmãos, nós temos que pregar a palavra. Nós temos que anunciar a palavra. Nós também temos a nossa responsabilidade. Deus faz a obra da salvação, faz, mas o homem não é inocente. Se o homem for para o inferno, o culpado não é Deus, não. Não é porque Deus mandou o homem para o inferno, que o homem não mandar para o inferno, não é isso, não. Nós temos que entender que a Bíblia é o contexto todo, não somente alguns trechos isolados. Porque senão vamos inocentar o homem. O homem não é inocente, não, queridos. Então, amados irmãos, a luz, ela não tem preconceito, deve ser pregada para todos. Nós não sabemos os salvos, os eleitos, os escolhidos por completo, por isso devemos pregar a todo mundo. E de pregar toda a criatura. Então pronto. E o resto é com Deus. A luz também, queridos, ela não se mistura. Ela pode iluminar uma poça de lama, mas ela não fica suja. Ela fica intacta. Ela permanece intacta como luz. A Bíblia fala de Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, que se assenta na roda dos escarnecedores, antes o prazer está na lei do Senhor. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Então a luz não se mistura. Você tem seus amigos que não conhecem ainda o Evangelho, que ainda não se entregaram a Jesus. Você pode brincar com eles, interagir com eles, mas você tem os seus princípios. Você diz: olha, eu vou contigo até aqui, daqui você vai sozinho. Por quê? Porque a luz não se mistura. Os meus princípios, o que a Bíblia ensina, disso eu não abro mão. Glória a Deus. A luz, ela não se mistura. A luz precisa ser alimentada.
Meus irmãos, quem é do tempo da lamparina aqui? Será que sou eu? Ah, tem mais gente, né? Eu sou do tempo da lamparina. Eu me lembro que a mamãe colocava o querosene na lamparina, tinha aquele pavio. Quando a lamparina estava cheia, aquele fogo estava bem firme. Quando tinha pouco azeite, o fogo ia diminuindo. Não é assim? Quando não tinha azeite, acabava o querosene, né? Acabava. A luz precisa ser alimentada. O que a Bíblia diz? Não nos embriaguemos com vinho qual há de solução, mas enchemos do Espírito Santo. Quanto mais eu estou cheio do Espírito Santo, mais a minha luz está forte. Mais eu estou cheio do óleo, o meu carro se transborda, como diz o salmista. Então ela tem que ser alimentada. Não tem preconceito, não pode ser contaminada, ela tem que ser alimentada. E a luz ela é progressiva, queridos. A primeira luz foi a luz a lenha, luz a óleo, luz a gás, luz incandescente, a luz elétrica, progressante. Você vê que há sempre uma evolução no que diz respeito à luz. Isso quer dizer, irmãos, crescimento espiritual. O seu prazer da lei do Senhor, na sua lei medida de dia e de noite, é como árvore plantada que no devido tempo dá o seu fruto. 2 Pedro 3,18. Antes de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é progressiva, a luz. Ela vai crescendo. E Deus quer que nós venhamos crescendo. Como Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino. Eu pensava como menino, mas agora eu tenho crescido e deixei as coisas de menino. Agitado por qualquer vento de doutrina. Nós temos que crescer, queridos. A Bíblia diz aqui o seguinte, Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Nós lemos na palavra de Deus. Provérbios capítulo 4. O versículo 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Luz progressiva. Meus irmãos, o que é que Jesus diz? Assim brilha a vossa luz entre os homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele sempre é que é o glorificado. Mesmo que nós venhamos ter uma vida de crescimento espiritual, de bom testemunho, como uma das características da escolha de diabos ali era de boa reputação. Pecadores como somos, mas não devemos nos conformar com essa questão. Ah, porque eu sou pecador, porque eu estou sempre errando. Porque Deus é misericordioso. Todo dia eu vou pedir perdão para Deus pelos meus pecados. Eu sou assim mesmo, pastor. Não é isso que Deus quer de nós, não, queridos. Claro que nós não somos perfeitos, mas algumas coisas que eu faço de errado eu posso largar sim. A Bíblia quer que eu largue. Jesus disse para aquela mulher: olha, vai e não peques mais. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não é aquela história: eu sou pecador, eu vou sempre estar errando, eu vou sempre estar pedindo perdão para Deus. Deus é misericordioso, glória a Deus que é. Mas Deus quer também mudança de vida. Jesus trabalhou muito nesse sentido. Os profetas também falaram muito acerca disso. Os apóstolos também muito acerca disso. Acerca da ética cristã, acerca da vida cristã. Estão entendendo? Por isso, irmãos, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Quando errarmos, confessamos nossos pecados e Deus vai nos perdoar do pecado. Mas o nosso alvo, o meu alvo, como apóstolo Paulo, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação.
Deus quer sim que venhamos a ser crentes melhores, servos melhores. E aqui entra a questão da ética, da vida com Deus. Eu não tenho desculpa para me dizer, Senhor, mas eu sempre erro. Mas não sei o que eu quero para você não, né? Você pode ser melhor. E eu estou aqui para te ajudar através da ação do Espírito Santo. Está entendendo? Aquela mulher que olhou para o profeta e disse, olha, veja que esse homem que passa é o homem de Deus. Que testemunho maravilhoso de dizer isso. É um homem de Deus, um santo homem de Deus. O apóstolo Paulo não vai viver mais que isso vive aqui. Então o mundo precisa olhar em nós como pessoas diferentes. Eles cobram da gente, queridos. Tu és crente? Estás falando isso? Eles cobram. Então, queridos, venhamos pensar nesta noite nos ensinamentos de Jesus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós aprendemos de maneira que nós estamos em construção, sim. Deus está trabalhando no meu coração. Eu quero que Ele trabalhe. Tem horas que eu dou trabalho com meu Deus, mas eu estou lutando. Eu quero que Ele trabalhe no meu coração. Eu sei que eu posso ser melhor. Não para a minha glória, nunca isso. Mas para a glória de Deus. Então, estou sendo trabalhado, Deus quer melhorar a minha vida, ajeitar a minha vida cada dia. Que negócio que trabalho eu derrubo, né? Então, Deus quer nos tornar pessoas melhores. Eu creio que nós todos queremos isso. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Desde que poeta. Eu não sei se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus. Mas sabe, não tem coisa melhor do que você tomar uma decisão lá de Jesus. E que eu quero receber Jesus no meu coração. Eu quero a partir de hoje ser uma nova criatura. Se tiver alguém, você pode levantar as suas mãos, você pode vir aqui à frente, ou você pode nos procurar depois do culto. Quem faz a obra é o Espírito Santo, a obra é dele, é do Espírito de Deus. É isso, queridos? Vamos orar. Nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós temos muito a aprender contigo. Muitas coisas da tua palavra são difíceis de entender. Mas nós estamos abertos ao aprendizado. Nós não sabemos tudo. Nós não somos os senhores da verdade. Mas nós queremos que o teu Espírito esteja nos ensinando a entender as Escrituras, alguns pontos difíceis que não compreendemos. Ó Deus, que o Senhor continue falando no nosso coração, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, para que venhamos entender de fato a tua palavra no seu contexto geral, Senhor. E continua trabalhando no nosso coração. O Senhor sabe que nós precisamos mudar, precisamos cada dia nos converter no nosso caminho, Senhor. Ó Deus, continua trabalhando em nós, tirando tudo aquilo que não vem de acordo com a santidade, meu Pai. Tira de dentro de nós tudo isso, Senhor. Porque o Senhor disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E nós queremos mostrar que somos diferentes neste mundo que vivemos. Não para a nossa glória, mas que diz a tua palavra, que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.